Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Estamos estudando o livro do Apocalipse, a parte 10 do módulo de número 9, a Igreja Cruzando os Séculos. Nós vimos acerca da igreja de Éfeso e agora vamos avançar para a igreja seguinte, a igreja de Esmirna. No movimento da revelação, nós vamos olhar Esmirna, um tempo de tribulação e pobreza. É também a era dos mártires, que vai do ano 100 ao ano 323 depois de Cristo. Esmirna também trata das grandes perseguições pelos quais a igreja passou logo depois do segundo século em diante. Esmirna significa mirra ou amargura. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, no capítulo de número 2. Nós temos a segunda carta destinada à igreja de Esmirna. Apocalipse, no capítulo de número 2. Esta carta, Jesus se apresenta à igreja de Esmirna como aquele que é o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Uma apresentação muito sugestiva para uma igreja que está face a face diante da morte por causa do testemunho que ela vai dar de Jesus Cristo. Nesta igreja nós encontramos a sinagoga de Satanás. Esta sinagoga de Satanás são aqueles que se dizem judeus, mas na verdade não são judeus. Aí é feito um detalhe: eles pertencem à sinagoga de Satanás. Essa igreja, ela não é repreendida pela presença deles, mas é exortada a não temer a tribulação. E aqui é declarado que ela passará por uma tribulação de 10 dias. E a palavra de exortação a esta igreja é: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A única igreja exortada a suportar a morte por causa do testemunho de Jesus. Nós estamos dando uma visão geral acerca desta carta. Esta igreja, ela não recebe nenhuma repreensão, mas ela é elogiada por ser fiel na tribulação, pobre, mas rica da graça de Deus, suportando a blasfêmia dos falsos judeus. Esta igreja também, ela recebe uma promessa: não sofrerá o dano da segunda morte. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. E este é a promessa feita a esta igreja. Nós, observando este quadro geral, eu quero fazer uma observação para você. Olha aqui: não temas as coisas que tens de sofrer. Ponto. Na sequência é dito: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova. Ponto. Depois é dito: tereis tribulações de 10 dias. Ponto. Agora, ser fiel até a morte. Deixe-me dizer uma coisa para você. A palavra de Deus, ela declara que diante de uma perseguição, ao dando testemunho de Jesus, nós devemos ser fiel até a morte. Aqui vem uma curiosidade. Aqui nesse texto, nós estamos falando da morte física. Seja fiel
mesmo vindo a morrer fisicamente por causa do testemunho. Então ele está dizendo assim: você poderá ser preso, torturado e morto por causa de Jesus. Lembra de Estevão? Estevão foi apedrejado por causa de Jesus. Agora, esses que morrem por causa de Jesus, eles não fazem, como vamos dizer, eles não têm a vida terrena acima do testemunho que eles precisam dar de Jesus. Ou seja, eles estão dispostos a morrerem por causa de Jesus. Por que nós estamos dizendo isso? Se você notar, recentemente, foi colocado que uma resolução que determina que uma igreja pode ser fechada por causa de uma determinada situação. Ok, é verdade. Por que ela fecha por causa dessa situação? Porque temos que preservar a vida. E de fato temos. Há uma situação, e essa situação, para preservação da vida, exige um distanciamento social. Isso é fato. Observa que quando as pragas caíam no Egito, Israel se recolhia nas suas casas, protegendo contra aquelas pragas. Isso é fato. É uma situação que exige esse tipo de cuidado. Por outro lado, está sendo colocado um valor superior a qualquer outro valor, o valor da vida. E o valor da vida é para ser preservado. Agora, quando nós estamos dando testemunho de Jesus, e por causa desse testemunho estamos sendo perseguidos, como acontece nas igrejas onde há uma perseguição contra o cristianismo, muitos se veem na contingência de serem presos. E nesta hora, ele tem que ponderar qual é o verdadeiro valor da vida. Quando nós olhamos para o português, esta palavra vida, ela fica difícil de decidir o seu verdadeiro valor. No grego, a vida tem duas palavras para o mesmo significado em português. Ela tem a palavra, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, nós temos a palavra psique, que é vida, e nós temos a palavra zoe, que também é vida. Essa vida é chamada de vida natural. Esta é a vida natural. Esta é a vida natural. E esta aqui é a vida divina. A vida natural, ela tem o limite da morte. E a vida divina, ela é eterna. Quem está, Dora, seja bem-vinda. Quem está em Cristo, ele tem a vida natural, ele vai para a morte física, e aqui nós estamos falando da morte física, mas ele também tem a vida eterna, quer dizer, ainda que ele morra, ele vai viver a vida eterna. Então, quando se trata de testemunhar de Jesus Cristo, em situação em que você está sendo pressionado a, se não negar a sua fé, você será morto,
Nesse caso específico, você deve optar pela vida eterna em detrimento à vida natural. Nesse sentido, a morte do mártir é uma morte honrada diante de Deus. Por quê? Porque é uma morte que não se sucumbe diante da ameaça à fé. Note bem, é diferente do distanciamento social. Distanciamento social a uma pandemia, e esta pandemia pode levar à morte um do outro por questão de saúde. Nesse caso aqui, ele está sendo preso por amor a Cristo. E ele está sendo obrigado a renunciar à sua fé naquela prisão, debaixo de tortura. Nesse caso, ele deve ser fiel até a morte, e o Senhor vai lhe dar a coroa da vida. Então, esse texto, quando nós examinamos a carta da igreja de Esmirna, nós vemos que há uma correlação entre a maneira como Jesus se apresenta e a situação existencial que a igreja vive. Permita explicar uma coisa para você. Você pode estar vivendo em qualquer contexto existencial. O contexto que você está vivendo, Deus tem uma forma de se revelar a você neste contexto. De forma que nós não podemos fazer coisa alguma, em atividade humana alguma, se nós não estivermos sustentado, dirigido e direcionado por Jesus Cristo. Ele é a pedra de esquina, a pedra que os construtores rejeitaram. Então, quando Jesus se apresenta à igreja de Esmirna, ele olha para a situação dela, observa que ela está passando por uma situação de martírio, de provação, de tribulação, de dificuldade, e ele diz: olha, pelo que você está passando, eu antes passei por você. Você vai ser fiel até a morte. Eu sou o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a reviver. Então ele está dizendo, mesmo que você passe pela morte física, lembre-se que tem uma vida eterna. Há uma esperança para depois desta vida. É por isso que Paulo, ele diz assim, eu não sei o que eu escolho. Se eu permanecer, eu levo o evangelho a você. Se eu morrer, eu vou estar com Cristo. Então, dos dois lados é bom. Com Cristo é melhor. Então, qual é a escolha de um cristão? Um cristão, ele não precisa escolher entre a vida e a morte. Ele pode viver sustentado pela presença de Deus e pela palavra de Deus. É nesse sentido que Jesus se apresenta como o primeiro e o último. E quando ele olha para a igreja de Esmirna, uma igreja, naquela época, e acontece em muitos países hoje, naquela época, e há situação dentro do Brasil que isso também ocorre, quando uma pessoa recebia Jesus como Salvador, ela quebrava o vínculo com a sua família. Não porque ela queria quebrar esse vínculo, mas é que a sua família estava tão mergulhada num estilo de vida de trevas, num estilo de vida corrompido por uma vida devassa, no estilo de vida idólatra. E quando aquele indivíduo se converte, ele muda completamente o seu estilo de vida e gera um choque. E nesse choque, quando o contexto social ele é altamente agressivo, ou ele era, vamos colocar naquela época, ele era altamente agressivo para a introdução de um novo estilo de vida, em que as pessoas não conseguiam entender o fundamento, a base, o porquê, a razão. Aquela pessoa convertida era expurgada da sociedade.
Se ela tinha uma posição social, ela perdia. Se ela tinha uma posição no governo, ela era colocada para fora. Se ela tinha um patrimônio, ela era expropriada daquele patrimônio. Então, ela era colocada de um dia. Ela podia ter algum grau de conforto, de riqueza, de segurança nessa esfera física. No outro dia, ela era perseguida e muitas vezes confundida como mendigo, porque ela não tinha mais um lugar aonde repousar a sua cabeça. Ela era perseguida. Esta era a situação da igreja nesta época. Então, o cristão, nesta época, ele era associado, era inerente à condição em que ele se encontrava, associada à pobreza. Ser cristão era ser alguém destituído de posse. Entenda, não é que ele fazia um voto de pobreza. Não é isto. Nós não estamos falando aqui de voto de pobreza. Porque, observa uma coisa. Se, vamos supor o seguinte, eu deixo o meu cabelo crescer. E eu passo a ter um cabelo comprido, crescido, mais grande. E aí eu prego o evangelho para você. Você só me conhece como cristão. E você vê o meu cabelo crescido. Aí você está lendo a Bíblia e você vê que o cabelo de Sansão, não podia ser cortado. Aí você pensa, o César pregou o evangelho para mim. O César tem um cabelo crescido e eu estou lendo aqui na Bíblia que Salomão tinha um cabelo crescido e a força de Salomão, de Sansão, tinha um cabelo crescido, e a força de Sansão estava no seu cabelo. Se o César é um homem de força, ele é um homem firme de caráter e ele tem o cabelo crescido, então eu preciso ter o cabelo crescido. Como ele não perguntou para mim por que eu tinha cabelo crescido, ele deduziu. E a partir dali, ele também passa a ter cabelo comprido. Se eu não converso com ele, não pergunto, eu apenas vejo que o cabelo dele está crescendo, mas eu não vejo que ele está imitando, ele evangeliza um outro e logo vamos ter uma congregação de homens de cabelo crescido, porque um foi imitando a aparência do outro. Então, quando a história avança e alguém volta os olhos para a igreja primitiva, o que ela identifica o cristão? Com pobreza. O que ela lê na Bíblia? Ela lê na Bíblia assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. E ela diz, olha, ser crente é ser pobre, financeiramente. Ser crente é ser destituído de posse material. Por quê? Há uma associação. Aí Jesus chega e diz, eu vejo a tua pobreza. Ora, isso vai reforçar que o crente ele deve ser pobre por condição natural. Mas não é disso que se trata. Eu quero que você entenda uma coisa. Nós estamos vivendo uma realidade circunscrita àquela época do século II em diante, em que um grupo pequeno de pessoas está desenvolvendo uma nova fé. Esta fé implica em crer em um único Deus, implica em crer num Filho de Deus que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, está morando no céu, que o túmulo está vazio e que essas coisas levam o indivíduo a um novo nascimento, ao batismo nas águas, à comunhão com os irmãos por meio da ceia, e isso faz com que eles não matem, não roube, não minta, não adultere. Por quê? Porque eles entenderam que a lei máxima é a lei do amor, e eles não podem, pelo amor que eles têm por Jesus, pelos irmãos e pelos perdidos, eles não podem agir
em contrário ao mandamento que Jesus havia deixado: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, amar o inimigo e orar por ele. Isso era um estilo de vida absolutamente radical. Naquele tempo, quando a pessoa tinha uma inimizade contra a outra, ela matava a outra, simplesmente. De vez em quando o governo prendia aquelas pessoas. Havia a Pax Romana, mas a Pax Romana era uma paz imposta pela força. Nem sempre os julgamentos eram justos. Muitas pessoas sofriam injustiças de um acusando o outro, mas era uma sociedade que aos olhos do cristianismo que estava surgindo, poderia ser chamado de uma sociedade bárbara, de uma sociedade sem traços de misericórdia. Então, nessa sociedade, todo cristão era visto como alguém indigente, pobre, mendigo. Entenda, não era uma opção, era uma perseguição, era uma imposição da sociedade. Eu conheci um testemunho de uma senhora que se converteu num país muçulmano e ela sentiu a necessidade de se batizar, mas ela sabia de duas coisas. A primeira, que se ela se batizasse no seu país e ela fosse pega sendo batizada, ela seria morta. A segunda coisa, se a família dela tivesse conhecimento que ela fora batizada e participava agora de uma igreja cristã, ela seria deserdada. O que ela fez? Bom, ela estava no início da sua fé. Ela conversou com o pastor e acharam por bem fazer o batismo dela no país vizinho. Então ela saiu escondida, chegou àquele país e lá ela foi batizada. Só que quando ela voltou e o testemunho dela não pôde ser mais escondido, ela deu testemunho de Jesus, ela foi renegada na sua família, ela perdeu direito à herança, ela foi expulsa da comunidade. E aí, não tendo mais lugar para ela naquele país, ela teve que ir para um outro país. Parece que ela foi morar nos Estados Unidos. Então, este quadro era comum naqueles dias. Era só na exceção que isso não iria acontecer. Então, como vivia o povo naquela época? Em pobreza. Agora, Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando perseguindo disserem todo o mal contra vós. Então, ele já tinha avisado desse tipo de perseguição, uma perseguição por causa do testemunho cristão. Nós estamos vivendo uma época e vamos chegar muito perto disso, porque hoje já está havendo esse tipo de perseguição novamente. Uma perseguição que não exclui você, não joga você para fora, mas você não pode, em certos lugares, testemunhar da sua fé, porque naquele lugar é proibido falar de Jesus. Então nós estamos vendo isso. Naquela época, então, eles estavam em pobreza. E como é que Jesus enxerga aquele grupo de pessoas, aquela igreja rica? Rica na graça de Deus, rica no poder de Deus. O tesouro que nós carregamos dentro de nós, que é o Espírito de Deus, é um tesouro de tal preciosidade que Jesus disse: o homem pode perder o mundo inteiro, mas não pode perder a sua alma. Ela tem um tesouro inimaginável e com o Espírito Santo dentro dela, ele tem o selo para a vida eterna. Então, por isso Jesus disse: tu és pobre, mas é rico. E aí, ele observa, e eu quero que você entenda uma coisa. Eu quero que você entenda uma coisa. Nós já falamos nisso, mas precisamos reafirmar o que estamos dizendo. Nós temos que entender a natureza das coisas espirituais.
Porque se nós não entendermos, nós não vamos entender uma carta como essa. Porque Jesus está falando com a igreja, ele diz que conhece aquela igreja, e num dado momento ele diz, olha, o diabo vai pegar alguém e vai levar para a prisão. Aí você fala, mas eu tenho que ir na igreja e ouvir a voz de Jesus? Quer dizer, a voz da minha mente, uma voz audível dentro de mim. Será que o diabo vai descer e ele vai me pegar e vai me levar, vai me jogar? Né? Porque existe pessoas que contam que possessões demoníacas, o diabo joga a pessoa contra a parede. Existem relatos desse tipo. Será que ele está falando que o diabo está falando em possessão demoníaca? Entenda uma coisa. Vamos considerar a realidade espiritual. Aqui está um homem. Aqui está outro homem. A Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não há diferença intrínseca entre um homem e o outro homem na sua constituição. Então, este homem aqui é a imagem de Deus. Este homem aqui é a imagem de Deus. Quando nós, nos módulos passados, nós falamos do dilúvio, nós falamos que Deus diz o seguinte, porque o homem é a imagem de Deus, se o homem derramar o sangue, o seu sangue também deve ser derramado, introduzindo duas coisas, o governo e a pena de morte. Isso aconteceu depois do dilúvio. Por que o governo, ao introduzir a pena de morte? Porque se um homem matar o outro, ele deve morrer, é a pena de morte. Mas para que isso aconteça, deve ser verificado se ele é de fato aquele que matou o outro. Então há um processo, há um julgamento, há uma justiça acontecendo aqui para aquele indivíduo ser executado. Então, por quê? Porque o homem é a imagem de Deus. Agora, note uma coisa. Um homem, temos dois homens aqui, os dois são a imagem de Deus, mas os dois, eles têm um drama. Os dois passam pela morte física. Os dois passam pela morte física. Ok. Esses dois passam pela morte física. Eles têm dois possíveis destinos. Esse homem aqui pode ter outra morte, que a Bíblia chama de segunda morte, ou ele pode ter outra vida. Olha, esta morte é eterna. Esta morte é eterna, mas esta vida também é eterna. Aí você vai e pergunta assim, César, se a morte é eterna e a vida é eterna, por que a morte é eterna? O que seria diferente de uma morte eterna? Aniquilação. Imagina você que tudo que há na terra, ela muda a natureza. Então, uma árvore cai, ela se decompõe, vira adubo para uma nova árvore. Mas imagina, a aniquilação seria extinguir completamente, tornar nada aquilo que uma vez existiu. Isso seria aniquilar, desaparecer completamente. Por que o homem não pode desaparecer completamente? Porque o homem foi criado à imagem
de Deus. Ou seja, Deus cria o homem com um valor intrínseco que vai para a eternidade. Percebe? O valor que Deus dá ao homem é para viver a eternidade. Então, por que a morte é eterna? Porque o indivíduo, quando Deus disse, Deus disse lá no Éden, se você comer, morre, está dizendo, a natureza de Deus é eterna. A morte que você vai escolher é eterna. Significa escolher uma eternidade longe, completamente separado da presença de Deus. O que acontece quando alguém escolhe algo completamente separado da presença de Deus? As características da vida caída, ou seja, quando o homem cai, ele introduz o componente chamado morte. E o que vem junto com a morte? O pecado. E o que vem junto com o pecado? A dor, o sofrimento, a miséria, tudo que é de ruim, tudo aquilo que vem denegrir o homem, rebaixar o homem, destruir o homem, até ele ir ao pó, é o caminho da morte. Por isso que a Bíblia diz que há uma sombra de morte. Jesus, ele vai para os confins da Galileia, havia uma sombra de morte, quer dizer, ao homem natural, ainda que tenha a luz do sol, ele caminha para a morte física, ele caminha para a morte eterna, ele caminha por uma sombra de morte. Essa é a situação do caído. A situação daquele que enxerga Jesus, porque Jesus veio e ele morreu e ele deu a vida para que todo aquele que nele crer, tem a vida eterna. Aquele que não crê tem a morte eterna. Jesus disse que era isto que faria a diferença, crer nele ou não crer nele. O Evangelho é para apresentar esse fim da humanidade e o que Deus fez. A Bíblia diz, Jesus disse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok, esta é a situação espiritual. Quando o indivíduo aceita Jesus, ele recebe o Espírito Santo. Ele tem o Espírito Santo dentro dele. Então vou colocar aqui maior. Espírito Santo dentro dele. Mas quando o indivíduo não aceita Jesus, ele tem o diabo. E aqui nós vamos falar em grau. O diabo, e nós não estamos dizendo que ele é possuído pelo diabo, não é isso, não é esta a ideia, mas ele é, vou pôr aqui, influenciado. Esse é o primeiro nível. Ele é influenciado pelo diabo. Agora, a partir desta influência, porque a Bíblia diz o diabo anda em derredor, a partir dessa influência, Paulo descreve da seguinte maneira: existe um curso nesse mundo, o curso nesse mundo é o curso que vai para a morte, esta morte acarreta o medo, e este medo faz que o indivíduo, este medo que decorre da morte, ele faz com que o indivíduo ele se caracterize como filho da desobediência e deixe-me ver aqui.
Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Ele é visto como filho da desobediência e filho da ira. Por quê? Porque quem está nessa condição está sob a ira de Deus. O que é a ira de Deus? É o destino final. Isso aqui é a ira de Deus. Isso aconteceu na queda. Então percebe. Agora, o que nós estamos vendo? O comportamento do homem depende do nível de influência que está por detrás do homem. O comportamento do homem depende do nível de influência que está por detrás do homem. Se ele é nascido de novo, o comportamento dele depende do Espírito Santo que o conduz. Se ele não é nascido de novo, o comportamento dele depende do nível de influência que ele recebe do chamado império das trevas. Agora, eu quero que aqui você enxergue uma coisa. Do ponto de vista do mundo natural, este come e bebe, este come e bebe, este trabalha, esse trabalha, esse sustenta a família, esse sustenta a família. Do ponto de vista espiritual, esse tem o destino eterno, morte, esse tem o destino eterno, vida. O que muda é a lógica espiritual que controla o comportamento natural. O comportamento natural de um homem sem Deus, ele pode até ter um bom comportamento entre os homens, mas ele está debaixo da ira de Deus. O salário do pecado é a morte. Se ele morrer sem Cristo, ele está debaixo da ira de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus disse, eu conheço a tua tribulação, ele conhece, ele está olhando. Mas quando ele diz, eis que o diabo vai lançar, ele pode estar dizendo, o diabo vai usar uma pessoa para te prender numa prisão. Então, lembra quando Jesus disse assim, eu tenho que morrer, ao terceiro dia vou ressuscitar. Aí Pedro disse assim, de jeito nenhum vai acontecer isso contigo. Jesus disse, para trás de mim, Satanás, porque você não compreende as coisas de Deus, somente a dos homens. Observa, Jesus poderia dizer, Pedro, você está enganado, o diabo está te influenciando. Mas Jesus disse não, Satanás, para trás de mim. Quer dizer, aquela maneira de pensar de Pedro era uma maneira de pensar de quem vive no mundo natural, influenciado pelo Deus desse século, que cega o entendimento do incrédulo para que não lhe resplandeça a glória do Evangelho. Então, quando nós estamos lendo aqui, eis que o diabo está para lançar em prisão, ele vai usar componentes humanos para efetivar a sua intenção. Entenderam? Lembra de Jó? Satanás pediu pela vida de Jó. Deus liberou, dando limite. Satanás veio, mas quando lemos a vida de Jó, diz que, num dado momento, a casa caiu, matou seus filhos, no outro dado momento, ladrões vieram e roubaram o seu patrimônio, num dado momento, raios, trovões, destruíram a sua lavoura. Então, observa, olhando do ponto de vista natural, ninguém enxerga a articulação maligna. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, Deus está descortinando para nós o mundo espiritual. Então ele pode dizer, eu faço, o diabo faz. Isso é traduzido em ações que os homens estão fazendo, mas nós precisamos do discernimento espiritual para ver o que é por detrás do que o homem faz. Esta é a ideia. E aí, o Senhor, nesta conjuntura,
ele diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, por que coroa da vida? De que vida ele está falando? Da vida Zoe. Por quê? Porque a vida Zoe é a vida de Deus. A vida Zoe é a vida de Deus. A vida psique é a vida natural. É a vida que nós recebemos quando nascemos do seio da nossa mãe. Esta é a vida natural, a vida que caminha para a morte. Todos vamos morrer, mas quem morre em Cristo ressuscitará para a glória. Quem morre sem Cristo ressuscitará para o juízo final, e do juízo final será lançado no lago de fogo, que é a chamada segunda morte. Então nós temos que entender isso, para entender o contexto, por que Jesus, vendo a sua igreja passar pela morte física, ele diz: olha, tenha alento, tenha esperança, seja fiel. É por isso que hoje nós estamos tendo a pandemia, nós temos testemunhos de irmãos cristãos que, quando eles percebem que a vida dele está se esvaindo, que eles vão cruzar para a morte, eles sentem paz interior, porque eles sabem que depois que cruzar a morte física, eles serão recebidos por Cristo e viverão eternamente. Então, fica esta observação, essa análise, para que nós possamos entender por que Jesus diz que alguém morrendo recebe uma coroa da vida. E por que ele diz que uma pessoa morrendo, ele não sofre o dano da segunda morte. A segunda morte é o drama da humanidade, não é a primeira morte. A primeira morte é uma cessação da condição física do indivíduo. Lembra que o indivíduo que morre nessa condição, ele vai para o Hades, que é também chamado o inferno. Este aqui vai para o paraíso. O paraíso hoje é na presença de Deus. Essa é a diferença. É por isso que, quando nós olhamos para a igreja de Esmirna, nós temos que entender estes elementos. Não podemos imaginar que o Senhor está dizendo assim: olha, o cristão, para ser cristão, ele tem que ser pobre. Não. Ele está numa contingência que, por ser cristão, ele é excluído da sociedade daquela época e ele passa a viver à margem da sociedade. Segundo, o cristão que está nessa condição, a ira da sociedade da época era de tamanho grau que eles não se contentavam em tirar os bens patrimoniais, o trabalho da vida daquelas pessoas. Eles também queriam tirar a fé, queriam fazer com que o indivíduo negasse a fé, seja por tortura ou matavam mesmo para que outros pudessem reconsiderar. E, no entanto, Jesus disse: vem, não tem problema, vocês estão sendo como um cordeiro levado para o matadouro, pode deixar seguir, lembra que eu passei por isso também, morri e ao terceiro dia ressuscitei. E aí nós temos que entender uma coisa, esta realidade, por que nós estamos nos detendo à igreja de Esmirna? É que se hoje nós somos livres, amanhã podemos não ser mais. Se hoje nós temos liberdade para dar testemunho da nossa fé, amanhã quem der testemunho da sua fé poderá ser preso e torturado e morto. As condicionantes podem mudar, o mundo é cíclico. Quem garante que nós teremos uma situação que estamos vivendo hoje de plena democracia? Isso pode mudar.
E nós podemos passar de uma situação em que vivemos com um certo grau de tranquilidade para uma situação de perseguição. Olha o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, principalmente com os judeus. Eles morreram por causa da sua fé. Olha o resultado que aconteceu depois. Eles se tornaram nação. Eles ressurgiram das cinzas e hoje têm o seu próprio país. Então nós temos que entender que a história é cíclica e que essas condicionantes pode ser algo que a gente venha a passar, mas se viermos a passar, temos que lembrar desse quadro, porque ali teremos alento. Dar-te-ei a coroa da vida. Então, fazendo uma recapitulação, Jesus se apresenta como o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver, dando um exemplo para aqueles que vão passar pela mesma condição. A tribulação aqui é uma tribulação que pode chegar a uma provação de ser morto por causa da fé. Satanás vai cuidar de levar esses indivíduos a esse drama, e aqui vem uma coisa curiosa. Eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Quem são esses judeus? Nós estamos falando esse indivíduo e esse indivíduo. A gente, quando pensa o indivíduo que vai à vida eterna, o indivíduo que vai à morte eterna e o indivíduo que vai à vida eterna, a gente pensa o seguinte: aqui tem uma igreja congregando, todos aqui são irmãos, e quem está fora daqui está na perdição. Acontece que entre os irmãos pode ter aqueles que se dizem judeus e não são. Aqueles que deveriam dar testemunho de uma vida transformada e não é. Eles têm uma aparência, a aparência de judeu, mas quando colocado em prova, se percebe que não são de fato judeus. Então, o que eu quero enfatizar aqui é que nós temos que ter discernimento acerca das pessoas. Não é porque olhamos a pessoa. Lembra quando eu falei que se eu tivesse cabelo comprido como o de Sansão, muitos poderiam pensar que ser crente é ter cabelo comprido como o de Sansão? Porque a aparência, ela engana. Deus não olha a aparência, Ele está olhando a tribulação, a pobreza, a condição do coração, a disposição do indivíduo de ser fiel até a morte. Ele está olhando o indivíduo sob a ótica espiritual. Então, nessa condição, a palavra de Jesus para essa igreja não é de livramento. Eu vou te livrar da tribulação. Não se preocupe que na última hora vai ter o escape. Não é essa a palavra. A palavra é: se você se encontrar nessa situação, vá até o fim. Assuma as consequências. Aceite a morte, porque te espera a vida eterna. Essa igreja, chamada a Era dos Mártires, quando lembra que nós colocamos que existem 7 parábolas em Mateus capítulo 13. Existem 7 igrejas no Apocalipse. 7 parábolas em Mateus capítulo 13 e 7 igrejas no Apocalipse. Quando nós comparamos a parábola com a igreja na mesma sequência, nós vemos que há uma similaridade entre o que a parábola diz. Então nós temos aqui a igreja de Esmirna, e nós temos aqui a parábola do joio e do trigo. Por que esta parábola ela é importante? Lembra que na igreja de Éfeso, a primeira igreja, a ênfase era a evangelização.
A igreja estava expandindo. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A igreja estava expandindo. Então a ênfase ali era o semeador lançando a semente. Essas pessoas estão chegando. O que se espera nessa época que vai do ano 100 até o ano 323? Nesse período, a igreja começa a ser perseguida. Mas o que é que Jesus diz à igreja? Vocês têm no meio de vocês alguém que se diz judeu e definitivamente não são judeus. Aí ele complementa: eles são da sinagoga de Satanás. Eu quero que você entenda uma coisa. Satanás, ele tem três objetivos. O primeiro, ser semelhante a Deus. Por causa do primeiro, ele tem outros dois. Ter um poder religioso e ter um poder político. O poder político, ele está na esfera do governo. Então, ele tem gente dele infiltrada nos governos humanos. Ok? Como assim, César? Um cristão aceitou Jesus, nasceu de novo, concorreu a um cargo e se tornou deputado estadual, deputado federal, senador. O que esse indivíduo lá naquele lugar é? Um cristão. Ele não perdeu a condição de ser cristão. O que ele está fazendo lá no Congresso Nacional, se ele for deputado federal ou senador? Ele está lá para cumprir a sua função enquanto deputado e senador, mas também dando testemunho da fé que ele tem, dos valores que ele tem, dos princípios que ele carrega consigo. Esse é o indivíduo que está lá. Mas lá também está aquele grupo de indivíduo que só conhece a vida natural, não tem vida espiritual com Deus, não nasceram de novo, estão sendo influenciados pelo poder das trevas. O livro de Provérbios diz que o ímpio tropeça numa pedra e ele nem sabe que pedra tropeçou. Essa é a condição. Então lá no governo tem um cristão dando testemunho e exercendo função de governo. O ímpio vivendo da sua maneira, cumprindo funções de governo. E dentro da igreja? Não, dentro da igreja não vai ter nada. Aí você vai dizer, dentro da igreja só tem crente. Dentro da igreja só tem lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ora, o diabo não quer ter o poder político? Quer. Então lá no poder político ele não tem seus homens na política? Tem. Ele também não quer o poder religioso, receber adoração? Quer. Então aonde que ele vai se infiltrar? Dentro da igreja. Daí vem a parábola do joio e do trigo. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo. Quando os trabalhadores perceberam, porque a semelhança da planta é muito igual. Olhando o joio e o trigo, não se percebe a diferença. Quando os semeadores, os lavradores perceberam, eles disseram, César, ou chegaram para o Senhor, vamos destruir o joio, porque o joio não tem valor nenhum. Qual foi a resposta do Senhor? Não destrua o joio. Porque se você tentar destruir o joio, você corre o risco de arrancar o trigo também. Como assim, César? Imagina que eu estou numa igreja e eu sou o joio. E alguém do meu lado é o trigo. Mas o meu comportamento é igual de um cristão. Pode acontecer duas coisas comigo.
eu permanecer até o fim da minha vida como joio, e aí eu tenho a morte eterna, ou no meio da caminhada eu me converter e me tornar trigo. Então se você chegar e falar, César, você é joio, vou te arrancar da igreja. Mas lá na frente eu me converto e me torno trigo. Então, ou eu posso ser trigo, eu sou trigo, nasci de novo, eu sou trigo, mas eu não estou dando um testemunho condizente com aquilo que eu sou. Então você olha para mim e fala, você é joio, o teu comportamento é de joio, a tua maneira de falar é de joio, então eu vou te arrancar. Ele arrancou quem? O trigo. Quer dizer, numa situação, ele pode ter arrancado um potencial trigo, na outra situação ele mandou embora o trigo. Olha o que Jesus diz. Não, replicou ele, o Senhor, para que ao separar o joio, Mateus capítulo 13, 29 e 30, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Quem é que então pode fazer a colheita? Olha o que ele diz. Deixa crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajunta primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, e o trigo recolhei no celeiro. Aí os discípulos querem saber, explicar a explicação do que Jesus disse. Aí Jesus disse, o campo é o mundo, os filhos do reino são joio, os joios são o filho do maligno, e a semente são os filhos dos reinos. A ceifa será na consumação dos séculos. E quem vai fazer isso são os anjos. Para concluir essa live, e depois vamos retornar nesse ponto na próxima, eu quero te dizer uma coisa, presta bem atenção. Se o trigo convive com o joio no mesmo ambiente, isso significa que dentro de uma igreja, no mesmo ambiente, você tem aquele que tem a fé verdadeira, validada pela Bíblia, e aquele que segue um falso evangelho que não tem nada a ver com a Bíblia. Qual é a lição que nos fica? Nós temos a responsabilidade de verificar a nossa fé. Nós temos a necessidade de ter uma vida condizente com a nossa fé. Por quê, César? Porque quando você aceitou Jesus Cristo, você fez pelo seguinte motivo: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele tem que tirar o pecado de você. César, com isso você está dizendo que um crente não peca? Não. Mas, por outro lado, se o crente vier a pecar, ele não será lançado fora. Ele será tratado como filho. Ele será disciplinado. Ele será corrigido. Até que o fruto da justiça surja na vida desse que passa pela correção. Deus trata os seus filhos como filhos. O diabo não. Ele trata os filhos do reino, das trevas, como filhos do maligno. E aí a gente não sabe o que ele pode fazer. Então, nós temos que aprender a discernir a nossa própria fé, a julgar a nossa fé, a considerar os fundamentos da nossa fé. Porque pode chegar dias em que nós seremos colocados à prova. E como nessa igreja, ser colocado à prova era ser morto por causa de Jesus. E eles tinham que ser fiéis até a morte.
Ninguém consegue esse grau de fidelidade sem conhecer a sua fé. E é para isso que eu convido você a me seguir nessa conta do Instagram, porque eu estou compartilhando a minha fé com você à luz da palavra de Deus. Estou compartilhando a palavra de Deus e debulhando ela para enxergarmos a fé que procede de uma consciência pura, de uma consciência que é arraigada na palavra de Deus. Foi muito bom ter você aqui comigo nesta live. Amanhã às 20 horas estaremos de volta para darmos continuidade àquilo que aconteceu com a igreja de Esmirna e como isso se aplica a cada um de nós. Até lá, eu convido você a se inscrever, tanto aqui na minha conta do Instagram, quanto também na minha conta do YouTube. Se inscreva com César Azevedo. E vamos tornar significativa, relevante esta comunidade. Vamos criar uma comunidade em torno da palavra de Deus. E eu peço a sua ajuda, para disparar este vídeo para os seus amigos. É só colocar no aviãozinho, marcar e disparar, para que eles também possam conhecer esta verdade. Vamos despertar o povo de Deus, porque Jesus está voltando e nós precisamos vigiar e orar, estar muito atento, conhecendo com profundidade a palavra de Deus. É esse o convite que eu faço com você. Que você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus e que o Senhor seja louvado.